Hoje vamos falar sobre um assunto que faz parte da vida de todos nós, o dinheiro. E para isso, vamos refletir sobre as palavras sábias de Chico Xavier, que nos deixou ensinamentos preciosos sobre como lidar com esse recurso tão presente em nosso dia a dia. Chico Xavier sempre dizia que o dinheiro é neutro. Ele não é bom nem mal por natureza. O que faz a diferença é o uso que cada um de nós faz dele. Assim como a água pode saciar a sede ou destruir uma cidade, o dinheiro pode ser bênção quando bem administrado, mas também pode se tornar uma maldição quando utilizado para o egoísmo ou para prejudicar o próximo. O médium de Uberaba costumava explicar que Deus não criou o dinheiro para ser fonte de sofrimento, mas sim como um instrumento que facilitasse as trocas entre os seres humanos e permitisse o desenvolvimento da sociedade. A questão não está na existência do dinheiro em si, mas na relação que estabelecemos com ele e nos sentimentos que ele desperta em nossos corações. Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, sempre esclarecia que todos os recursos materiais existentes na Terra foram colocados à disposição da humanidade para que pudessem ser utilizados com sabedoria e amor. O dinheiro é apenas uma representação simbólica desses recursos, uma forma prática de organizar sua distribuição e circulação entre as pessoas. Chico frequentemente lembrava que Jesus Cristo não condenou a posse de bens materiais, mas sim o apego excessivo a eles. O mestre conviveu com pessoas ricas, como José de Arimateia e Lázaro, sem nunca criticá-las por sua condição financeira. O que Jesus sempre combateu foi a ganância, a avareza e o uso da riqueza para oprimir os menos favorecidos. Nas palavras de Chico, o dinheiro pode ser uma verdadeira ferramenta de amor quando usado para o bem. Ele pode ajudar famílias, sustentar obras de caridade, aliviar o sofrimento de quem passa fome ou precisa de cuidados médicos. É através dele que, muitas vezes, conseguimos transformar intenções em ações concretas, de auxílio ao próximo. Para Chico, quando o dinheiro é empregado com generosidade, ele se torna uma semente de luz que gera frutos de esperança. O médium mineiro sempre citava exemplos de pessoas que fizeram do dinheiro um instrumento de transformação social. Ele admirava aqueles que construíam hospitais, escolas, asilos e outras instituições beneficentes. Para ele, essas pessoas haviam compreendido o verdadeiro propósito da riqueza material: servir como ponte para a prática do bem e o alívio do sofrimento humano. Emmanuel ensinava que quando uma pessoa usa seus recursos financeiros para ajudar o próximo, está na verdade investindo em seu próprio crescimento espiritual. Cada ato de generosidade genuína cria vínculos de gratidão e amor que transcendem a vida material e se refletem positivamente no mundo espiritual. Chico Xavier relatava que muitos espíritos evoluídos, quando encarnados, escolhem nascer em famílias abastadas especificamente para terem a oportunidade de administrar recursos materiais de forma benéfica. Para esses espíritos, a riqueza representa uma responsabilidade sagrada e uma chance de exercitar virtudes como a generosidade, a justiça e a compaixão. O médium de Uberaba explicava que existe uma grande diferença entre ter dinheiro e ser possuído por ele. A pessoa que tem dinheiro usa esse recurso com consciência e responsabilidade, sempre lembrando que tudo o que possuímos na Terra é temporário e deve ser administrado como uma confiança divina. Já a pessoa possuída pelo dinheiro perde a perspectiva da vida, sacrificando valores espirituais em troca de vantagens materiais. Mas Chico também alertava: quando o dinheiro é mal administrado, pode se transformar em fonte de dor. A ambição desmedida, o apego excessivo aos bens materiais e o uso do dinheiro para prejudicar os outros acabam trazendo desequilíbrios não apenas para a vida presente, mas também para o espírito. Ele lembrava que a riqueza material é passageira, mas a riqueza espiritual permanece para sempre. Emmanuel revelava que muitas pessoas que acumulam fortunas através de métodos desonestos ou explorando o próximo criam para si mesmas débitos espirituais que precisarão ser saldados em futuras existências. A lei de causa e efeito não faz exceções para os ricos, e frequentemente aqueles que usaram mal sua riqueza retornam em condições de pobreza para aprenderem o valor do trabalho honesto e da simplicidade.
O médium mineiro contava casos de pessoas que, obcecadas pela busca do dinheiro, perderam a saúde, destruíram relacionamentos familiares e chegaram ao fim da vida cercadas de bens materiais, mas completamente solitárias e amarguradas. Para ele, esses exemplos serviam como alerta sobre os perigos de fazer do dinheiro o centro de nossa existência. Chico Xavier explicava que o amor excessivo ao dinheiro é uma das formas mais sutis de idolatria. Quando colocamos os recursos materiais acima de valores como amor, honestidade e fraternidade, estamos, na verdade, adorando um falso Deus que jamais poderá nos dar a verdadeira felicidade que nossa alma busca. O médium de Uberaba sempre enfatizava que os problemas não surgem pela posse do dinheiro em si, mas pelos sentimentos negativos que ele pode despertar: inveja, ganância, orgulho, vaidade e egoísmo. É por isso que algumas pessoas conseguem ser felizes e fazer o bem mesmo possuindo grandes fortunas, enquanto outras se tornam infelizes e prejudicam a si mesmas e aos outros por causa da riqueza. Emmanuel ensinava que o dinheiro funciona como um amplificador de caráter. Se a pessoa tem bons sentimentos, a riqueza potencializa sua capacidade de fazer o bem, mas, se ela tem tendências negativas, o dinheiro pode intensificar seus defeitos e levá-la a atitudes cada vez mais prejudiciais a si mesma e aos outros. Chico Xavier recomendava que buscássemos sempre o equilíbrio, nem a idolatria ao dinheiro, nem o desprezo absoluto por ele. Devemos enxergá-lo como um instrumento de trabalho e serviço, e não como o centro de nossa existência. O importante é que o dinheiro esteja a nosso serviço, e não que nós nos tornemos escravos dele. O médium mineiro explicava que desprezar completamente o dinheiro também pode ser uma atitude desequilibrada. Vivemos numa sociedade onde os recursos financeiros são necessários para nossa subsistência e para cumprirmos nossas responsabilidades familiares e sociais. O que precisamos é desenvolver uma relação saudável com o dinheiro, vendo-o como meio e não como fim. Emmanuel revelava que muitos espíritos superiores, quando encarnam, trazem consigo a capacidade natural de atrair recursos materiais, não para seu benefício pessoal, mas para financiarem missões de auxílio ao próximo. Esses espíritos usam sua habilidade financeira como ferramenta para realizar obras de caridade e promover o bem comum. Chico Xavier contava sobre pessoas simples que, mesmo possuindo poucos recursos, conseguiam fazer muito bem através da administração sábia e generosa de seu dinheiro. Para ele, a quantia não importa tanto quanto a intenção e o amor com que ela é empregada. Uma pequena doação feita com sincero desejo de ajudar pode ter mais valor espiritual do que uma grande contribuição motivada apenas pela vaidade. O médium de Uberaba sempre aconselhava que orássemos antes de tomar decisões importantes envolvendo dinheiro. A oração nos conecta com nossa consciência superior e nos ajuda a distinguir entre necessidades reais e desejos superficiais. Também nos inspira a usar nossos recursos de forma que beneficie não apenas a nós mesmos, mas também àqueles que precisam de auxílio. Emmanuel ensinava que devemos ver o dinheiro como uma responsabilidade confiada a nós pela providência divina. Somos administradores temporários desses recursos e um dia prestaremos contas de como os utilizamos. Essa perspectiva nos ajuda a manter a humildade e a consciência de que nada realmente nos pertence de forma definitiva. Chico Xavier explicava que a verdadeira riqueza não está nos valores que acumulamos em nossas contas bancárias, mas nas virtudes que cultivamos em nossos corações e nas boas ações que realizamos em benefício do próximo. Essas são as únicas riquezas que podemos levar conosco quando deixarmos este mundo e que continuarão a nos beneficiar na vida espiritual. O médium mineiro alertava sobre os perigos da inveja e do ressentimento em relação àqueles que possuem mais recursos financeiros. Esses sentimentos negativos só prejudicam quem os alimenta e criam barreiras para a prosperidade legítima. Em vez de invejar os ricos, devemos orar por eles e torcer para que usem bem seus recursos. Emmanuel revelava que muitas vezes a pobreza material é escolhida pelo próprio espírito como oportunidade de desenvolver virtudes como paciência, humildade e confiança em Deus. Nesses casos, a condição financeira limitada
não deve ser vista como castigo, mas como escola de aprendizado espiritual. Chico Xavier ensinava que devemos trabalhar honestamente para garantir nosso sustento e o de nossa família, mas sem fazer do enriquecimento material o objetivo principal de nossa existência. O trabalho deve ser visto como oportunidade de serviço e crescimento pessoal, e o dinheiro que dele resulta como meio para cumprirmos nossas responsabilidades e ajudarmos o próximo. O médium de Uberaba costumava dizer que a verdadeira segurança não vem da quantidade de dinheiro que possuímos, mas da confiança em Deus e da certeza de que, fazendo nossa parte com honestidade e amor, a providência divina jamais nos abandonará. Essa fé nos liberta da ansiedade excessiva em relação às questões financeiras. Emmanuel ensinava que quando gastamos nosso dinheiro de forma consciente e responsável, estamos exercitando virtudes importantes como a prudência, a temperança e a justiça. Cada decisão financeira é uma oportunidade de crescimento moral, seja escolhendo produtos de empresas éticas, apoiando causas nobres ou simplesmente evitando gastos supérfluos. Chico Xavier explicava que o dinheiro bem administrado pode ser uma fonte de tranquilidade e segurança para toda a família. Quando planejamos nossos gastos, economizamos para emergências e investimos com sabedoria, estamos demonstrando amor e cuidado por nossos entes queridos e preparando um futuro mais estável para todos. O médium mineiro sempre enfatizava a importância de ensinar às crianças uma relação saudável com o dinheiro. Elas precisam aprender desde cedo que o dinheiro é um instrumento útil, mas não o mais importante da vida. Devem também ser educadas sobre a importância da honestidade, da generosidade e do trabalho digno. Emmanuel revelava que muitos conflitos familiares e sociais têm origem no mau uso do dinheiro. Heranças disputadas com ganância, empréstimos que destroem amizades, negócios desonestos que prejudicam parceiros, são exemplos de como o dinheiro mal administrado pode semear discórdia e sofrimento. Chico Xavier aconselhava que sempre que recebêssemos uma quantia inesperada ou tivéssemos uma melhoria em nossa situação financeira, separássemos uma parte para ajudar pessoas necessitadas. Esse gesto de gratidão mantém nosso coração aberto para as bênçãos divinas e nos lembra de que tudo o que temos vem de Deus. O médium de Uberaba explicava que o dinheiro pode ser um excelente teste de caráter. Ele revela nossas verdadeiras prioridades, nossos valores mais profundos e nossa capacidade de resistir às tentações. Por isso, devemos sempre vigiar nossos pensamentos e sentimentos em relação às questões financeiras. Emmanuel ensinava que, quando doamos com amor sincero, não estamos perdendo dinheiro, mas investindo em nossa evolução espiritual. A generosidade genuína cria um círculo virtuoso que atrai mais bênçãos para nossas vidas e nos conecta com energias positivas do universo. Chico Xavier costumava dizer que a verdadeira prosperidade acontece quando conseguimos equilibrar nossa vida material e espiritual, usando nossos recursos de forma que promovam nosso bem-estar e o bem-estar daqueles que nos rodeiam. Essa é a riqueza que realmente vale a pena buscar e preservar. Meus irmãos, pensemos nas palavras de Chico Xavier. O dinheiro pode ser bênção ou maldição, tudo depende do que fazemos com ele. Que possamos usá-lo com sabedoria, com amor e com responsabilidade, para que seja sempre um canal de bênçãos em nossas vidas e na vida daqueles que precisam de nós. Que possamos aprender com Chico Xavier a valorizar o dinheiro sem nos prender a ele e a enxergá-lo como oportunidade de servir, partilhar e semear o bem. Se esta reflexão sobre os ensinamentos de Chico Xavier a respeito do dinheiro tocou seu coração e trouxe uma nova perspectiva sobre como lidar com os recursos materiais, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no canal Espírito de Luz para continuar recebendo mensagens que iluminam nossa jornada espiritual. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas conversas sobre os temas eternos que Chico Xavier nos ensinou com tanta sabedoria e amor. Compartilhe este vídeo com pessoas que possam se beneficiar desses ensinamentos preciosos sobre como fazer do dinheiro um instrumento de amor e crescimento espiritual. Que Jesus abençoe suas finanças
e inspire você a usar seus recursos sempre com consciência, generosidade e responsabilidade, transformando cada decisão financeira em oportunidade de praticar o bem e servir ao próximo com amor.